palavra que está aqui no Salmo 114. Parece que o salmista aqui ele fala exatamente do caminho de volta da dupla honra. Olha o que diz o texto. Talvez na leitura você não vai entender muito bem, mas muitos eu sei que já vão discernir. Olha só o que diz o texto. Salmo 114. Diz assim a Bíblia: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, olha só, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão viu isso e tornou-se atrás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas, as montanhas, como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que te tornas atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de ministrar o que o Espírito de Deus vai trazendo à realidade do meu coração. E em alguns momentos, em oração, é claro, se eu falar que eu me lembro de todos, eu estaria mentindo aqui. Não consigo me lembrar de todos, mas daqueles que o Espírito de Deus traz à minha memória, eu oro e peço a Deus para conduzir em vitória, peço a Deus para realizar o que Ele prometeu, peço a Deus para fazer o que Ele disse que iria fazer. E debaixo dessa palavra, debaixo dessas promessas que eu sei que Deus tem na vida de muitas pessoas, a gente começa a perceber que precisa chegar um momento da honra. Precisa chegar uma hora, precisa chegar um momento que o prometido se torne realidade, que a promessa se materialize, que a bênção alcance, que a vitória de Deus tome forma, que ela venha à existência. E aí então, para que isso se torne uma realidade, nós precisamos ser preparados por Deus para vivermos um novo tempo, para vivermos uma nova realidade. Precisamos experimentar isso. E eu falei isso com Deus, falei: Senhor, a igreja precisa experimentar, eu preciso experimentar isso na minha vida, no meu ministério. E aí eu me lembrei e comecei a pensar a respeito dos filhos de Israel no Egito, a humilhação que eles enfrentaram, o opróbrio, a tristeza, a morte prematura, a perseguição, as desilusões, as mentiras que eles foram vítimas delas no decorrer e no percurso. A escravidão precisava se transformar em liberdade, a maldição tinha que se transformar em bênção. E aí então, Salmo 114 retrata isso. Parece que o salmista, quando ele escreve a respeito das maravilhas do Êxodo, ele literalmente, ele está falando de alguns lugares que os filhos de Israel estiveram em humilhação e que Deus, presta bem atenção, iria levá-los de volta àqueles lugares, agora numa rota de honra. Você entende
com isso, eu disse que à noite eu deitei e não consegui dormir. Fechava os olhos tentando dormir, não conseguia. E eu comecei a ministrar isso para mim mesmo. Comecei a pregar isso para mim. E eu comecei a entender que essa palavra estava vindo como uma promessa de Deus para as nossas vidas. Uma palavra apostólica, uma palavra profética, que necessariamente tinha que ser liberada sobre a vida da igreja nessa noite e sobre a vida particular dos membros da igreja, sobre a minha vida como pastor e sobre a minha vida pessoal também. Porque existem momentos da nossa vida que nós passamos em determinados lugares e naqueles lugares muita gente foi humilhada, foi perseguido, foi considerado a escória do momento, foi literalmente motivo de abusos, de risos e de chacotas. E aí, quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber que o Espírito de Deus está trazendo aos nossos corações, ao coração da primeira igreja batista nacional, essa noite, uma palavra de que Ele mesmo nos levará de volta àqueles lugares que nós somos humilhados, para passarmos por eles em dupla honra. Passar por eles com um sorriso no rosto. É uma promessa de Deus para a sua vida hoje. E eu quero e preciso que você traga à sua memória os lugares que você passou e que você foi humilhado, a forma que se dirigiram a você, a maneira que você teve que abaixar a cabeça e não ter o que falar. Esses lugares Deus te permitirá passar por eles em dupla honra. E aí então nós estamos nos preparando, nós estamos sendo movidos por Deus. Estou sentindo a presença de Deus em compartilhar isso com vocês nessa noite, porque eu percebo literalmente que o Senhor quer nos colocar em rota de honra. E porque Ele é Deus, Ele não nos coloca só na rota de honra, Ele nos coloca na rota de dupla honra, porque Ele é Deus. E aí o versículo 3 diz que o mar viu isso e fugiu. Olha bem para mim. O versículo 3 diz que o mar viu isso e fugiu. E aí eu pude entender, receba essa palavra no seu coração como profética de Deus para a sua vida. E aí eu pude entender que seremos soltos, seremos livres das mãos da humilhação e do opróbrio. Deus está, queridos, para nos dar um novo tempo. O salmista afirma que no tempo de dupla honra, quando Deus levar de volta os seus filhos ao lugar que Ele estava prometendo, Ele diz que o mar viu isso e fugiu. E aí eu comecei a pensar, o mar vermelho foi arquivo de registros de mortes. O mar foi arquivo de registros de sepultamentos para os hebreus por muitas gerações. No rio Nilo, as crianças recém-nascidas, quando eles não queriam que as crianças dos hebreus crescessem e se tornassem componentes, membros do exército de Deus, eles jogavam as crianças no rio Nilo. E o rio Nilo, por sua vez, desaguava onde? No mar. Interessante. E aí então nós começamos a perceber que o mar, ele representava para os hebreus um exterminador de gerações, de heranças na vida dos filhos de Deus. Ele representava na
na vida dos hebreus a possibilidade da herança de Deus se concretizar e se materializar na vida dos seus filhos. Mas agora Deus estava dizendo que Ele iria restaurar este povo que por muito tempo foi escravo nas mãos dos egípcios. O mar foi sinônimo de terror e escravidão para o povo de Deus. Interessante, quando nós olhamos para essa história do mar, quando se falava em mar, quando se falava em rio Nilo, no ouvido dos hebreus não estava dizendo outra coisa senão escárnio, humilhações, angústias, mortes prematuras. Só que o Senhor estava dizendo que iria chegar um tempo de dupla honra na vida dos seus filhos, que quando o mar percebesse o que ele estava fazendo, o mar também iria fugir da presença dele. Vê se você consegue entender que é isso que Deus quer fazer com a gente nesse tempo. É isso que Ele está preparando para nós a partir dessa noite. Deus está preparando para você um caminho de volta, que significa dupla honra, ainda que seja exatamente no mar que te ameaçou, no mar que te humilhou, no mar que te perseguiu, o mar que literalmente liquidou, exterminou gerações que poderiam fazer parte de uma promessa da herança de Deus na sua vida. Aí, queridos, nós começamos a perceber que o Senhor nosso Deus está para restituir nos arquivos e nos registros de morte, de sepultamentos, da falência dos nossos sonhos. Ele está para restituir os sonhos, os projetos, as promessas e a herança que nos deu por herdade por meio do sangue de Jesus Cristo. Vê se você consegue entender o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. E aí eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O mar, para os filhos de Israel naqueles dias, ele foi literalmente uma referência de perdas. O mar foi uma referência de humilhações. O mar foi uma referência de derrota. O mar foi uma referência de impotência. Para nós, para você, para mim, esse mar representa o lugar onde fomos derrotados. Esse mar representa o lugar que as nossas gerações foram sepultadas. Qual é o seu mar? É Valadares? Qual é o seu mar? É a vida conjugal? Qual é o seu mar? É a vida financeira? Qual é o seu mar? São os sonhos? É o clube? Qual é o seu mar? Que mar é este na sua vida? O que é o mar para você hoje? Porque o mar é a representatividade da instrumentalidade daquilo que o adversário usou para nos ameaçar, para roubar de nós alegria, para roubar de nós a família. O seu mar é a saúde? O seu mar é a sua vida profissional? O seu mar é o seu relacionamento com os seus filhos? Qual é o seu mar? O que eu quero te dizer nessa noite é que a promessa de Deus para as nossas vidas hoje é que todos os lugares que foi um mar de perdição e humilhação na sua vida, voltará por uma ordem de Deus a ser o seu lugar da dupla honra. Vai ser o seu lugar. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus que esse mar vai ter que dividir ao meio para você passar de cabeça erguida, porque é Deus que está falando. Esse mar vai se render a você, querendo o adversário ou não. Esse mar vai se render a você, porque Deus está preparando para você um tempo de dupla honra. Que mar é este na sua vida? Esse mar vai fugir. Esse mar vai se envergonhar. Esse mar vai ter que abrir.
Esse mar será exatamente a instrumentalidade de Deus que te dará acesso à terra que emana leite e mel. O Espírito de Deus falou isso de forma poderosa no meu coração, Deus. O Espírito Santo vem falando que está chegando um tempo que o Senhor Deus está nos preparando para nos arrancar da desonra. Está chegando o momento que o Senhor está se preparando para nos arrancar do estado de humilhação. Fique tranquilo, espere só mais um pouco, porque o que Deus está preparando, até o mar que foi a sua ameaça vai ter que abrir para você passar. Interessante. Será que esse mar na nossa frente não seria o grande distanciamento, a grande separação entre a escravidão e a terra da promessa, a terra da liberdade? E quer saber mais ainda? Às vezes nós olhamos para o mar e nos julgamos totalmente impotentes diante deles. Se você faz isso, parabéns para você, porque você não vai na força do seu braço. Você precisa ir debaixo da misericórdia de Deus, porque só Ele pode abrir esse mar para você. Obrigado, meu Pai. Só Ele pode abrir esse mar para você entrar naquilo que Deus prometeu. Alguns momentos vivemos crises, e essas crises noticiam aos nossos corações que não haverá saída. Essas crises noticiam aos nossos corações que seremos alcançados pelo exército de Faraó, porque o mar está na frente, e o mar é simbologia de morte aos nossos olhos em situações adversas. Mas nós não podemos nos esquecer que o exército de Faraó submete-se a uma autoridade do Deus Altíssimo, e o mar que está na sua frente está sob o domínio da palavra dele também. Interessante que é por isso que o Senhor disse que o mar tremeria e o mar fugiria diante do seu povo. Sabe mais ainda, gente? No versículo 3 diz a Bíblia que o Jordão vai tornar atrás. Diz que o Jordão vai tornar atrás. E eu quero te dizer que no tempo da dupla honra, eu fiquei muito incomodado com essa palavra. Pastor, essa palavra não era para te dar paz? Era para dar paz, mas tirou foi a minha paz. Você sabe por quê? Porque é uma palavra atual, uma palavra profética, uma palavra apostólica, e isso pesa como responsabilidade nos ombros da gente, para trazer exatamente aquilo que Deus está querendo que seja ministrado. No tempo da dupla honra, o Jordão vai se tornar atrás. Por que o salmista disse isso? Porque antes do Jordão estava o Egito opressor. Antes do Jordão estava o Egito castigador. Estava o Egito roubador de bênçãos. Estava o Egito roubador de heranças. Isso quer dizer que Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa de dupla honra, ela não está antes do Jordão, porque antes do Jordão é o tempo da escravidão no Egito. Antes do Jordão é o tempo da angústia, é o tempo da dor, é o tempo do sofrimento. E aí então nós começamos a perceber que Deus está nos preparando, Deus está organizando um tempo para nós, Deus está nos levantando para depois do Jordão. E depois do Jordão está uma vida de prosperidade. Depois do Jordão está uma vida que emana leite e mel. Depois do Jordão está literalmente o receber a herança. Mas isso depois do Jordão. É depois do Jordão, querido, que se instala o tempo de dupla honra para nós. E aí então, se nós não conseguimos atravessar esse Jordão e ficamos angustiados por causa disso, sabe o que o Espírito de Deus está falando por meio desse texto? Que Deus vai pegar então
Jordão da sua vida e passar para trás de você. Porque aí você fica na frente do Jordão. E você na frente do Jordão é o tempo de receber a herança. É o tempo de experimentar a promessa. É o tempo de experimentar a conquista. Pois a honra que Deus tem está depois do Jordão. Isso quer dizer que Deus vai nos honrar, nem que Ele mesmo tenha que pegar o Jordão e jogar atrás de você. Isso é para que você entenda o que o salmista está falando. E aí sabe qual deve ser a nossa oração? Deus, se eu não consigo com a minha força, então usa o milagre e passa o Jordão para trás de mim. Porque o Jordão atrás, eu estou depois do Jordão. E depois do Jordão é lugar de terra que emana leite e mel. É lugar de terra de conquista. É lugar de terra de vencer o adversário. Depois do Jordão está as promessas de Deus. Depois do Jordão está a consumação das promessas que vem do Senhor. Você pode tomar posse disso, querido? Eu estou te dizendo que Deus está pegando você no colo. Eu estou te dizendo que Deus está fazendo uma promessa essa noite. Eu estou dizendo que Deus está trazendo uma revelação para você, dizendo o seguinte: olha, se você não conseguir atravessar o Jordão, eu vou passar o Jordão para trás de você. É isso que o salmista disse. O Jordão passou para trás, deu um salto para trás. Interessante, querido. E quando esse Jordão fica para trás, eu estou quase terminando. Quando esse Jordão fica para trás, você precisa entender que está chegando um tempo de deixarmos as experiências amargas e destruidoras para trás. Amém? Você está entendendo a promessa que Deus está fazendo? Existem coisas em nossas vidas que devem ficar para trás. O seu passado não pode decidir o seu futuro. Diga para o irmão que está do seu lado aí: o seu passado não pode decidir o seu futuro. Amém? Nós precisamos viver por essa ótica. Nós precisamos tomar posse disso hoje. A palavra do Senhor para você é que não importa o seu passado, Deus tem um tempo de dupla honra para você daqui para frente. Eu estou sentindo que este culto é um divisor de águas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não precisa consultar o seu passado para escrever o seu futuro. Ele não tem necessidade disso. Ele não precisa ler o nosso diário para saber o que fizemos ontem, semana passada, mês passado ou anos atrás. Interessante. O Jordão foi um divisor de águas para o povo judeu. As experiências antes do Jordão foram amargas, foram desérticas. As experiências antes do Jordão foram opressoras, sofridas. Mas depois do Jordão, Deus tem um Canaã. Depois do Jordão, Deus tem uma terra que emana leite e mel. Só que você precisa entender isso. Nós não podemos nos firmar de que o passado literalmente vai definir o nosso futuro. Nós precisamos correr para as novas experiências de liberdade que Deus está trazendo para nós. Você precisa se soltar do seu passado. Nós não devemos sequer reprisar as coisas tristes que cometemos no passado. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós reprisamos o nosso passado, elas acabam sendo ressuscitadas nas nossas vidas. Passado é passado, querido. Viva o novo, viva o presente de transição que Deus está trazendo para você. Porque quem vive reprisando o passado acaba dando vida a ele, e quem reprisa o passado literalmente envenena o seu próprio futuro. No passado você era fofoqueiro, para o futuro fale línguas estranhas. No passado você era murmurador, no futuro dá glória a Deus por tudo. No passado você era doente, tome posse que no futuro você vai ser curado, ser sarado. No passado foi de derrota, tome posse que o futuro será de vitória. Está
porque ele acaba envenenando o seu futuro, porque o seu passado é terrível, e nós somos chamados por Deus para viver depois do Jordão, atrás do Jordão. Deus mesmo pega o Jordão e joga para trás da gente, e tem gente que quer atravessar o Jordão de Macharé. Misericórdia, amém? Atravessar o Jordão de Macharé. Não, o Jordão está lá atrás, não voltar para o Jordão, e não solta o passado de jeito, não muda. Ele acaba envenenando o futuro dele. Viva o futuro que Deus tem para você, o futuro de bênção, o futuro de vitória, o futuro de conquista, o futuro de liderança, o futuro de consolidação, o futuro de discipulado, o futuro de louvor, de adoração, o futuro de reinado. Você acha que Davi, depois que foi rei, queria voltar a ser carregador de marmita? Não. Nunca. E tem gente que quer atravessar o Jordão de Macharé. Deus já pegou o seu Jordão e jogou para trás, meu filho. Larga o seu passado, larga o seu Jordão. Eu quero voltar de Macharé. Eu vou voltar lá atrás, na terra da escravidão. Vai para a terra que manda leite e mel. Tem gigantes, tem nefilins, tem zebeus, tem heteus, tem gigazeus, tem jebuseus, mas tem Deus na sua frente. Tem o Deus de Israel, o Deus de Jacó, que não se curva nada, atravessa o Jordão e prossegue. Vai! Cantava um hino, canta dois. Lia a Bíblia uma vez, lê duas. Amém? 3 vezes santo, né? Glória a Deus, né? 3 vezes Canaã, 3 vezes terra prometida, 3 vezes bênção, 3 vezes resposta, 3 vezes unção de Deus. Amém? 3 vezes glória a Deus, 3 vezes santo, 3 serafim, 3 tudo, cara, 3 tudo, 3 herança, 3 de glória. Glória a Deus, né? Oh, maravilha. Querido, em nome de Jesus, no versículo 4, diz a Bíblia que na dupla honra, os montes e colinas estarão saltando diante daqueles que o Senhor decidiu abençoar. Interessante. Se você não sabe, querido, os montes do Egito foram os lugares onde os hebreus foram oprimidos e humilhados por muitos anos. Eram dos montes que eles tinham que retirar pedras para as construções das cidades egípcias. E naquelas colinas eles trabalhavam. Eles tinham obrigatoriamente de cavar as valas para desviar as águas que regavam as plantações que eles eram obrigados a cultivar pelos egípcios. Passavam meses nos montes trabalhando. Era lugar de humilhação, era lugar de angústia. Muitos deles morriam por lá e nem voltavam ao convívio de suas famílias. Esses lugares eram símbolo de opressão, era símbolo de medo. As montanhas, as colinas eram símbolo de tortura na vida dos egípcios. Dos filhos de Israel era sofrimento, era tristeza e morte. Veja como Deus nos parece até irônico com o Egito. Ele diz que esses lugares que simbolizavam essas coisas de tristeza para o seu povo, agora iria reverenciá-lo por causa da glória, da honra que ele colocaria sobre os seus filhos, que ele colocaria sobre os seus servos. Sabe o que eu entendo com isso? É que todos os lugares que foram lugares de derrota vai saltar para te aplaudir pela dupla honra que Deus mesmo vai gerar em sua vida. Vê se você entende o que o Espírito de Deus está falando nessa noite. É assim que Deus fará conosco. Ele mesmo nos levará a lugares que nos oprimiam e nos fará, literalmente, desfilarmos imponentemente, pode ter certeza disso, com a restituição e o respeito da rota da dupla honra. Sabe o que quer dizer com isso? Que até as colinas em que você foi levado para ser humilhado pelo adversário, vai ter que te aplaudir de pé, quando Deus decidir trazer sobre a sua cabeça a dupla honra que Ele está fazendo. A terra do Egito vai se estremecer diante dos filhos de Deus andando em dupla honra. Eu entendi ser isso, uma promessa de Deus para nós. Interessante. Na rota de retorno para a honra, sabe qual é a lei aplicada por Deus?
a devolução daquilo que foi sequestrado pelo adversário. Entenda isso em nome de Jesus. Nós já vamos orar para terminar esse culto, essa parte. Interessante, na rota de retorno para a dupla honra, a lei de Deus é devolução de tudo aquilo que te pertence e que está nas mãos do inimigo. Por isso o salmista aqui fala da honra, das maravilhas do êxodo. Porque Êxodo capítulo 3, versículo 21, diz o texto assim: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Você recebe aí? Todo período de opróbrio, todo período de vergonha, todo período de luta, todo período de escravidão que é atravessado na presença de Deus, quando ele acaba, você saia de mão cheia. Você não sai de mãos vazias. O versículo 22 diz: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, vestimentas, a quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. E sabe como é que termina o texto? Despojarei os egípcios. Despojareis os egípcios. Receba essa palavra no seu coração. Sabe o que significa os egípcios nessa noite? São todos aqueles que inconscientemente o adversário usa para roubar da sua vida aquilo que Deus te deu. Tudo que o inimigo usa para tirar de você, por texto, por pretexto, de qualquer forma, o Senhor está dizendo que esses adversários serão despojados. Sabe o que o nosso Deus está nos prometendo? Essa noite você precisa tomar posse disso. Essa noite é uma noite profética, uma noite de revelação de Deus. O Senhor está trazendo ao nosso entendimento que Ele nos dará autoridade para despojarmos o nosso inimigo. Em outras palavras, coitado de quem te persegue, vai ficar enrolado, vai ficar despojado. Você não entendeu não, pastor? Não! Quem mandou ser perseguidor? Por que não passou para o lado certo? Pode ter certeza de uma coisa: nós iremos despojar os nossos inimigos. E aqui o Senhor está misturando os inimigos. Satanás misturando com os egípcios. A noite passada, 3 noites atrás, perdi o som. Fui para a janela da minha casa. Apareceu 3 camaradas de branco lá embaixo. Fui lá no meio, colocaram um negócio lá no meio, pertinho da minha casa, lá, e dançaram de volta, dançaram. Enquanto eu estava dançando, eu estava repreendendo de lá. Entendeu? Se cair um lá embaixo, eu vou